estamos. Uhum. Então, muito bom dia a todos. Bom dia, para alguns já deve ser boa tarde, já passa do Exato. meio-dia. Sejam Sim. bem-vindos a mais uma das conversas do confinamento. Hoje tenho aqui a Catarina Oliveira, do Espécie Rara sobre Rodas. Já vamos saber tudo sobre isso. Ela Hum, não tem página aqui no Facebook, mas podem segui-la no Instagram e no YouTube. Verdade, Catarina? certo, corretamente. Estou mais pelo Instagram, principalmente, por isso Agora tens sigam trabalhado por mais lá. nessa parte do Uhum. Instagram, não é? Sim, sim. Para fazeres o teu trabalho de Uhum, consciencialização por lá. Olha, uhum, eu nestas conversas, sempre só com mulheres, uhum, começo sempre por dizer: "Vamos ao início". certo. E eu gostaria, um bocadinho porque tu és da área do marketing e de comunicação, o que é que tu estudas ou Não, estudaste? eu estou a terminar agora, termino, se tudo correr bem, entrego a tese dia 26. Se tudo correr bem, não, tenho que entregar a tese dia 26. Professores. Sim, exatamente. Vou ser nutricionista, sou nutricionista Ah, estagiária, portanto estou em nutrição. Não tenho nenhuma formação em marketing, mas descobri ao longo do tempo que adoro essa área também da comunicação, do marketing e tudo, mas não tenho nenhuma formação nessa área e, portanto, a minha formação é em nutrição. muito bem. Vou acabar agora. Muito bem, muito bem. Pronto, Hum, estás a ver pela minha pergunta sincera, exatamente, sim, quer sim, dizer que acho que realmente tens aí um talento sim. inato que podes Obrigada. depois ir, Exatamente, ir crescendo, investindo. porque com o teu trabalho, hoje em dia tem que se fazer parte das redes sociais e Uhum, deste marketing claro. para a nossa voz chegar mais longe, não é? Uhum, sem dúvida. Olha, a Catarina, para quem não sabe, a Catarina é uma pessoa normalíssima, como ela Uhum, adora que digam, uhum. Adoro. adora, ela já Eu vai sou explicar. normal. Exatamente. Mas, ditou um problema de saúde que ela tivesse que andar numa cadeira de rodas e isso Uhum, implica, obviamente, algumas mudanças, porque infelizmente o nosso mundo não está feito para pessoas que andem de cadeira de uhum, rodas. Eu até gostava de te dizer uma coisa que descobri em novembro, fui a convite do turismo do Dubai uhum. e estava lá, no museu, quando a rapariga disse: "Temos acessibilidades", e diz em inglês, portanto não há uma tradução para português, "People of Determination". Uhum. E eu fiquei Ah, assim a olhar para ela e disse assim: "People of Determination?" E ela: "Sim, pessoas com cadeira de rodas ou com algum problema de locomoção uhum. são people of determination". E eu disse: "Nunca encontrei uma", não é? Eu acho Sim, lindo, nunca tinha ouvido também. porque de facto é isso que muitas vezes se tem que arranjar, é uma Uhum. determinação. Determinação. Exatamente, porque Uhum, tu fazes realmente esses alertas de uhum, não há acessibilidades muitas vezes, ainda agora durante as, eleições presidenciais postaste um vídeo de que havia uhum. tendas de voto que não tinham acessibilidade para as pessoas irem votar. Certo. Então pronto, voltamos ao início. Uhum, O que é que te aconteceu para tu, uhum. porque as pessoas ficam obviamente Curiosas, curiosas óbvio. e perguntam-te, Uhum. muitas vezes isso, eu sei, o que é que aconteceu? Uhum. Então, eu tenho 32 anos agora e há 5 anos atrás, portanto tinha eu 27, estava no Brasil, tinha ido para o Brasil visitar uma amiga na altura, e tive uma inflamação na medula. Não se sabe exatamente o que é que aconteceu até hoje. Eu fui já de Portugal com uma dorzinha nas costas, mas como eu fazia desporto, sempre fiz, ainda hoje faço, achava que era alguma coisa muscular. Lembro-me até de dizer à minha mãe que estava com uma dor nas costas e ela até me receitou um relaxante muscular e eu, pronto, aquilo até passou, cheguei lá, comecei a sentir uma dormência nas pernas, ainda cheguei a ir ao hospital porque realmente era estranho, e disseram-me que seria talvez do nervo ciático, da compressão do voo, ter estado muitas horas sentada, etc. Pronto, aquilo foi um bocadinho fulminante, lembro-me que ainda fui à praia, mas como foi assim uma coisa, foi fulminante, mas foi gradual, ou seja, eu fui perdendo a força, mas não estava a perceber bem o que era, então aquilo parecia mesmo alguma compressão nervosa, alguma coisa que me estava ali a incomodar, como às vezes nós temos uma compressão nervosa e ficamos meio presos, não é? E eu achava que era um bocadinho por aí. Pronto, até que houve um dia que realmente acordei e já não me conseguia levantar, não conseguia perceber bem o que era, mas simplesmente não tinha força nas pernas. E aí sim, fui outra vez ao hospital e já fiquei internada e dentro de vários exames, isto resumindo muito, descobriram que tinha sido uma inflamação na medula, que se o nome técnico médico é mielite transversa,
que é uma inflamação precisamente na medula, e não sabem o que é que aconteceu. Se terá sido possivelmente alguma coisa autoimune, ou seja, que o meu corpo reagiu de forma exagerada a alguma coisa. Geralmente estas mielites são causadas por vírus ou bactérias, mas nunca descobriram nada. Eu fiz muitas punções lombares, e nunca descobriram exatamente o que é que aconteceu. E pronto, e isso fez com que eu ficasse sem sensibilidade nem movimento nos membros inferiores, e hoje em dia desloco-me então em cadeira de rodas. Portanto, o resumo da ópera foi esse. Depois, passado 1 mês e 17 dias, vim para Eu ia Portugal. dizer quanto tempo é que Sim, levou, por exemplo, primeiro foram dias, não é, uhum, desses sim, sintomas foi, que foi uma semana foram mais ou menos. Sim. sem pré-aviso nenhum, foi assim? Foi assim, foi. E depois fiquei internada desde dia 1 de janeiro, foi, portanto, na passagem de ano eu já estava tipo meia deitada, lembro-me que estava em casa com os amigos lá no Brasil, estávamos todos meios na cama a beber champanhe e assim, mas porque eu não estava nada bem, e no dia a seguir já não me consegui levantar, aí sim, até fui às cavalitas de um amigo meu para o hospital, e fiquei internada de 1 de janeiro a 17 de fevereiro, porque entretanto, para quem não conhece tão bem, mas o Brasil, o Carnaval é um fim do mundo e basicamente para tudo, e aquilo era no Carnaval em fevereiro, e então eu tinha que vir, eu já tinha viagem marcada, mas depois uma das minhas pernas começou a inchar e nós achávamos que podia ser algum tromboembolismo, e então tive que fazer um Doppler, só que estava tudo parado, e então tive que esperar mais uma semana a adiar a viagem, e não era nada, mas tive que depois vir dia 17 e vim direta para o Santo António, aqui no Porto, e fiquei para aí mais 3 meses internada, porque refiz os exames todos, e comecei a fisioterapia lá, e depois fui para o Centro de Reabilitação do Norte, mais 2 meses, portanto eu só saí depois para a vida real, digamos assim, para aí em julho, acho que foi O mais ce ou o menos. centro de reabilitação era na tentativa de que tu conseguisses andar novamente ou foi para te adaptar já à cadeira de rodas? Foi para me adaptar, nunca foi na tentativa de voltar a andar, porque pronto, a inflamação, lembro-me até no hospital, tive a conversa com o médico, eu antes de estar em nutrição estive em medicina, portanto eu tenho mais ou menos noção do que é que, tinha noção plena do que me estava a acontecer, e sei lá, falava com os médicos das ressonâncias e tudo, ou seja, Tens sabia. na família também? Também, a minha mãe também é médica, e, e o médico na altura disse-me: Olha, Catarina, como é óbvio, já deves saber, mas as possibilidades de tu voltares a andar são muito pequenas, porque a medula está lesionada e tu percebes o que é a medula e a complexidade da medula. E eu disse que sim. Lembro-me que na altura perguntei imediatamente se podia ser mãe, e ele disse que, claro, que não haveria problema nenhum, que à partida, se não tivesse nenhum problema no útero, não havia problema nenhum. E eu, pronto, só queria era sair do hospital, porque para mim o pior de tudo foi ficar internada e eram catéteres e coisas e era horrível. E depois apanhei lá uma bactéria, tive que ir para isolamento, olha, foi assim uma coisa terrível, o internamento. E portanto, depois no centro de reabilitação foi mesmo eu readaptar-me a fazer tudo, agora noutra condição, não é? Desde o vestir, desde o tomar banho, desde as transferências, não foi com o objetivo, aquela coisa floreada que se fala muitas vezes nas novelas de muita fisioterapia e vais voltar a andar. As coisas não são assim, mas é para nós nos adaptarmos para sermos o mais independentes possível, agora numa nova condição. Foi nesse sentido. Eu lembro-me até que num TEDx que fizeste, no TEDx Uhum, de Matosinhos, disseste que o simples facto de cruzar a perna, que é uma coisa que a gente exatamente. faz sem pensar, não é? Sim, Que foi uma sim, coisa que tiveste que reaprender muitas sem vezes, muitas dúvida. vezes, tiveste que o fazer. Sim, até porque a minha lesão, pronto, é um bocadinho, é mais ou menos T6, na torácica 6, mais ou menos, portanto afetou-me um pouco também o equilíbrio, ou seja, para mim o simples facto de pegar na minha perna, e eu sou grande, eu tenho 1,77 m, portanto as minhas pernas são enormes, e eu só o simples facto de pegar na perna e cruzar, e eu adoro, eu sempre tive sempre de perna cruzada, gosto muito de estar de perna cruzada, é uma posição confortável para mim. E então no início era de género, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isto tipo naturalmente? Hoje em dia cruzo a perna quase sem pensar, também, obviamente, com a ajuda da mão, mas lembro-me que no início era uma coisa que tipo, às vezes tentava e a perna caía e não ficava direito, e era, olha, era um 30 por uma linha para fazer uma coisa tão simples como cruzar a perna. Portanto, é um reset que tem que se É, aprender tudo. sim.
Algumas destas perguntas eu confesso que vi lá no TEDx em que tu fizeste Uhum. uma brilhante apresentação, Uhum. eh, Obrigada. muita gente te pergunta, quando nos acontece este tipo de coisas, Uhum. sejam elas de saúde, o que quer que seja, não é? Às vezes muitas pessoas com cancro, a primeira coisa que perguntam Claro. é: "Porquê eu?". Uhum, uhum. Na entrevista disseste, que ainda bem que tinhas sido tu, porque tu encontraste aqui uma missão de poder ajudar outras pessoas com as mesmas questões que tu, não é? Claro, sim, sim. E uma vez ouvi um amigo meu, o Bento Amaral, que acho que muita gente deve conhecer, ele é tetraplégico e já há bastantes anos, e é uma pessoa perfeitamente resolvida na vida, no sentido de trabalho, tem família, ou seja, a cadeira não o impediu de fazer as coisas, e ele uma vez disse que é assim, quando nos acontece alguma coisa assim, temos muito essa tendência do porquê eu, o que é que eu fiz para merecer isto, mas quando ganhamos o Euromilhões, se ganhamos, não perguntamos porque é eu, ficamos felizes porque é uma coisa boa. Ou seja, obviamente que ninguém pede para alguma coisa destas acontecer, e é o que eu costumo dizer: se eu pudesse tomar um comprimido e voltar a andar, obviamente que eu voltaria, porque a vida é muito mais fácil. Mas eu nunca me perguntei efetivamente e honestamente porque é eu. Foi simplesmente, ok, isto aconteceu-me, não é uma coisa fixe, mas eu vou ter que continuar a minha vida agora de uma forma diferente. Portanto, não vou poder parar a minha vida, não é? Por causa do que me aconteceu. Também essa racionalidade, lá está, tem provavelmente muito a ver com o facto de tu já teres conhecimentos de medicina, terá ajudado um pouco, não é? Ou seja, tu percebes que de facto essas coisas acontecem, porque Sim. quando uma pessoa numa semana, de um momento para o outro, fica Uhum. nessa condição e de estar meses no hospital e tudo, é um embate muito forte, se calhar para quem não entende que estas coisas podem de facto acontecer e Sim, 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 ninguém claro. está livre que não Exatamente, sim. aconteça, não é? E eu acho que, por exemplo, eu acho muito que nós, quando, por exemplo, esta questão que me aconteceu, que eu deixei de andar, as pessoas de fora, o que vem imediatamente é uma pessoa que não anda e coloca-se muito um peso na questão de, ai, ela não, ou seja, como se, ai, como é que reagiste quando soubeste que não ias voltar a andar? E quando para mim isso nunca foi a principal questão. Eu quando estava no hospital eu queria sair do hospital, eu quando estava no CRN eu queria voltar à minha vida, eu quando vim para a minha vida às vezes irritava-me com coisas que realmente comecei a ter que fazer mais devagar, ou seja, eram pequenas coisas que obviamente estão todas ligadas ao facto de eu já não andar, mas isso, ou seja, eu não pensava imediatamente quem me dera voltar a andar, era não, que eu quero trabalhar para ser o mais independente na minha situação agora, porque e aí eu acho que tens muita razão, pelo facto de eu também conhecer o corpo humano e pronto, eu estive 4 anos em medicina, ou seja, já estava numa fase avançada, já tinha muita noção, tenho muita noção do que se passa, tenho muita noção do que é medula, tenho noção, porque também estou a par da investigação que se tem feito e do quão longa é essa investigação ainda, ou seja, eu não sou sonhador ao ponto de, ai, amanhã vou começar a mexer o pezinho, ou se fizer muita fisioterapia vou começar a andar. Eu tenho noção real da minha condição, hum, e acho que, pronto, o que está ao meu alcance é manter-me ativa, e lutar para que seja o mais independente possível no meu dia a dia. Entendo. Na altura o que pensavas era: "Eu quero tentar ter a minha vida de volta", não é? Não como ela era, há muitas coisas que eu não vou conseguir fazer, mas a maior parte consegue-se Exatamente. fazer, não é? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. E lá está, as coisas fazem-se de forma diferente, mas fazem, não há nada que eu te diga que eu não faça hoje em dia. Ok, não ando e não corro, mas de resto, muitas vezes tem que ser com ajuda, porque assim, se eu quero ir visitar um sítio que realmente, por exemplo, e já nem estou a falar de sítios que não são acessíveis, mas sítios que não conseguem ser acessíveis, não é? Se eu quero subir a uma montanha, eu Sim. não vou estar a achar que me vão construir ali uma rampa espetacular para destruir ali a natureza, mas pronto, às vezes tem que ser com amigos, levam mais cavalitas, etc, etc. Mas as coisas fazem-se de forma diferente, não é? Exatamente. Tu criaste o canal do YouTube há quanto tempo? Olha, acho que foi mais ou menos há 4 anos. Foi mais ou menos há 4 anos, também porque comecei a fazer alguns vídeos no Instagram, às vezes até em stories e assim, meio de brincadeira, e comecei a perceber que havia algum interesse havia algum interesse e necessidade, uma urgência
em falar também destas questões da pessoa com deficiência, também com alguma a relativizar a questão, não é? Não é tirar o peso, mas é naturalizar a questão da pessoa com deficiência e das coisas que nós passamos e como é a nossa vida, não é? Digamos assim. Eu achei piada que puseste um dos teus posts no Instagram, que falava da questão de quando nós vemos as telenovelas e acontece à mão uma desgraça, ela vai para uma Uhum, cadeira de rodas. exatamente. E tu e Sim. a cara de dizer assim: "Mas porquê que falam sempre disto como uma tragédia e que se tem, no teu sentido, na tua forma de pensar, normalizar a Uhum, questão, uhum, para de uhum. facto, quando este tipo de coisas acontece assim de um momento para o outro, as pessoas consigam normalizar e consigam pensar um bocado: "Ok, eu vou ter que me adaptar", e não aquela tragédia Exatamente, que fazem nas telenovelas. Até há exatamente. alguns filmes que conseguem fazer isso, que é Sim, mais para o lado do People of Determination, não é? sim, exato, Consigo fazer sim, isso sim, tudo. Mas sim. depois temos isto, são quase polos opostos, é, Polos ou opostos. são os heróis ou são os Os coitadinhos, que é a pior coitadinhos. palavra que se pode ouvir, não é? Exatamente, exatamente, sem dúvida. E lá está aí a questão de, nas novelas, o pior que pode acontecer a uma vilã é ela ficar paraplégica, naquele caso, ou ficar numa cadeira de rodas, porque vai ficar altamente dependente e porque vai ser uma coitadinha, e então as pessoas depois encaram a deficiência como um castigo, não é? Como uma penalização, como nós estarmos presos à cadeira, quando efetivamente a cadeira é que nos permite fazer a nossa vida. E existe muito essa ideia e a pessoa que está ali naquele sofá a ver aquela novela, obviamente que depois vai na rua ver uma pessoa na cadeira de rodas e vai pensar: ai, coitada, que karma, que condenação, que pena. Quando a pessoa na cadeira de rodas muitas vezes não vive melhor do que vive, não é pela cadeira de rodas, é pela falta de acesso que tem, porque está numa situação que a sociedade não abraça, não é? Digamos assim. Portanto, acho que há essa polarização, sem dúvida, da pessoa com deficiência, que é ou temos pena ou exaltamos ao ponto de serem uns heróis e uns guerreiros e etc. E isso também nos invalida. Porquê? Porque todas as nossas conquistas são validadas com a nossa deficiência. Ou seja, eu sou uma heroína e sou uma guerreira porque tenho uma deficiência e faço as coisas corriqueiras do dia a dia. Tipo, cozinhas, que máximo. Conduzes, és uma heroína. Namoras, meu Deus, que sorte que tu tiveste. Ou seja, é tudo assim e não pode ser, porque muitas vezes as pessoas veem, por exemplo, eu costumo dizer muitas vezes isso, tipo, tu aplaudes-me quando eu ultrapasso um obstáculo, mas não estás disposto a ajudar-me a destruir aquele obstáculo. Ou seja, isto é uma discriminação velada de um elogio, não é? E isso não pode acontecer. Eu não tenho problema nenhum que me digam, aí, ó Catarina, olha, és mesmo resiliente porque estás a trabalhar e a fazer a tua tese, por exemplo. Fogo, isto é preciso uma gestão. Agora, és mesmo uma guerreira porque estás a fazer uma tese em cima de uma cadeira de rodas, ou por exemplo, isso já é discriminação, não é? E é engraçado porque eu acho que, as pessoas nem pensam nessas coisas que dizem, pois não, já está Não, tão, e tu sentes que tens que lutar com isso todos os dias, não é? Em qualquer sim, coisa que tu faças. sim. Tu agora, nesse trabalho que tens feito, que Uhum. desde já dou-te os parabéns, no Obrigada. Instagram, tu deves receber montes de mensagens de pessoas que estão na tua situação e que Sim. dizem é exatamente isso: "Obrigada por nos dares voz". Sim, Acontece isso? sim. Sim, acontece muitas partilhas de pessoas com deficiência que eu levanto um tema e as pessoas acabam por partilhar coisas e eu aprendo imenso também e às vezes e surpreendo-me imenso porque eu tenho 5 anos de cadeira, tenho amigos ou pessoas que me seguem que têm 30, 35, uma vida inteira, muito mais tempo em cima de uma cadeira do que de pé. Há pessoas que nasceram com uma deficiência e nem Exato. sequer andaram e têm histórias que ainda me chocam hoje em dia e que eu penso como é que isto acontece, para além das histórias que acontecem comigo. Mas sim, também é um bocadinho dar a voz. Obviamente que nem todas as pessoas com deficiência vão concordar com tudo o que eu digo, porque cada um de nós tem as nossas vivências. E eu sei, e é importante se dizer isto também, que a forma como eu reagi a tudo não é a forma padrão, digamos assim, das pessoas reagirem a uma situação destas. E está tudo bem, eu não sou nada de especial por isso, porque eu não fiz nada para reagir assim. Como eu conheço muitas pessoas que reagiram bem
por exemplo, um cancro, como estavas a dizer há bocado, que ultrapassar, e outras que não, ou seja, cada pessoa é uma coisa, uma pessoa Sim, individual, exatamente. mas também te digo que no início, quando isto me aconteceu, houve uma altura que para mim foi complicado e eu própria perceber como é que eu estava a reagir tão bem, porque muitas pessoas à minha volta, não pessoas próximas e que me conheciam, mas às vezes ficavam um bocado de género, ui, porque via a Catarina na rua, ela parecia-me bem. Será que não lhe caiu a ficha, sabes, de género? Como é que ela está a reagir assim? E eu ficava um bocadinho, será que eu estou aqui a camuflar alguma emoção, algum sentimento? Porque assim, toda a gente me está a dizer que eu não devia estar assim e eu estou bem, ou seja, foi um bocadinho difícil para mim entender e hoje em dia entendo que foi a minha forma de reagir e eu não tenho que me culpar por isso, mas as minhas redes sociais realmente é um espaço de partilha, sobretudo, e de eu depois também, como tenho algum alcance já, partilhar as histórias que me chegam para que as pessoas percebam que realmente existe a discriminação e existe este preconceito e que muitas vezes as pessoas não fazem por mal, mas fazem, e então uma pessoa tem que ser educada também. Sim, exatamente. Sim. Eu até me, recordo Uhum. precisamente onde é que te vi, que foi a primeira vez, Uhum. foi na Tânia Graça, que é sexóloga, e tu Ok. falavas Uhum. dos mitos sobre a sexualidade da pessoa com deficiência. Uhum. Certo. Queres também falar um bocadinho, porque tu fizeste um post bastante Uhum. completo sobre isso, Uhum. que é outra das coisas, por exemplo, ainda agora dizias, ai namoras, que sorte, ou seja, Sim, parece que, lá está, nós introduzimos o conceito de que uma pessoa que na cadeira de rodas, pronto, a tua vida acabou, agora ficas aí exatamente. como um vegetal. Eu por acaso Exatamente. já trabalhei com pessoas com paralisia Uhum. cerebral em que o conceito vai dar quase ao mesmo, e eles são Uhum. pessoas perfeitamente válidas, Exatamente. trabalham como eu, ainda são Exatamente. mais malucos para gozar a vida, porque têm, lá Exatamente, sim. está, uma forma diferente de pensar, porque Uhum. se calhar isso estremece-vos, Claro, as claro. estruturas, e vocês Uhum. veem a vida de outra forma. Eu acho, Uhum. eu, na Uhum. no meu ponto de vista, é mais libertador até, Uhum. Uhum. e portanto, as pessoas também achavam que eles, não vão ter filhos ou uma Claro. coisa assim, e eles Sim, têm filhos, os sim. 2 casados, Exato. com filhos. Por isso, Exatamente. e É muito verdade. felizes, posso dizer isto, e muito, Sim. e portanto, acredito que seja uma coisa também que, para uma mulher de 30 anos, é Uhum. importante falar, não é? Claro, sem dúvida. Sim, a sexualidade é algo que eu costumo dizer que nem sequer é um tabu. Eu acho que é algo que ainda nem sequer se põe em cima da mesa quando se fala da pessoa com deficiência. Eu, por acaso, ainda ontem tive a oportunidade de participar num webinar precisamente só sobre isso, que era sobre a sexualidade e a pessoa com deficiência, e realmente é algo que sempre que eu falo nas minhas redes sociais depois também suscita bastante interesse, porque é algo que não é falado. E realmente as pessoas veem. Também porque durante muitos anos a pessoa com deficiência sempre foi uma pessoa muito estigmatizada, não é? Hoje em dia ainda é, mas muito escondida, ainda há muita gente que não consegue sair de casa porque tem uma deficiência, porque não tem acessibilidade, ou seja, muito retraída. Depois também há a questão das pessoas que crescem com a deficiência, que são muito super protegidos pela família, que nem sequer lhes dão o direito muitas vezes de se explorar ao corpo e de se entenderem como pessoas, não é? Sim, E realmente, então, depois isso leva, obviamente, a que haja muitos mitos. E eu, por acaso, ainda ontem no webinar falei de uma frase, agora não me vou lembrar do autor, porque eu lá tinha escrito no exato. PowerPoint, mas era basicamente que quando se criam estas ideias falaciosas e mentirosas, que são os mitos, não é? Coisas quase fantasiadas, geralmente é quando existe um grupo dominante que começa a pensar num grupo minoritário sobre de determinada forma e espalha essa mensagem. E realmente vários mitos que posso aqui dizer, como nós sermos assexuados, pessoas com deficiências intelectuais às vezes serem hipersexuais ou terem uma sexualidade exacerbada, que Sim, isso o não é excesso de verdade. líbido, exato. Exatamente, excesso de líbido, as pessoas com deficiência não poderem gerar descendência. Existem pessoas com deficiência que não podem ter filhos, como existem pessoas sem deficiência que não podem ter filhos. As pessoas com deficiência apenas gerarem filhos com deficiência, isto existe. Por exemplo, ainda ontem uma rapariga que eu conheço, que é autista, estava-me a dizer que já lhe disseram, perguntaram-lhe se ela queria ser mãe, e ela disse sim, talvez, e ela, e se vier com autismo? Tipo, como se fosse, ou seja, uma coisa, uma relação causal, não é? Do género, tens uma deficiência, vais ter um filho com deficiência, isso não existe.
O facto de nós, se temos um companheiro ou uma companheira, aquele companheiro ser o nosso cuidador ou ser um anjo na terra porque está connosco e porque tem essa missão de cuidar da pessoa com deficiência, isso também está muito, muito enraizado. E são tudo, por exemplo, o facto de nós termos uma relação é porque tem que ser uma coisa séria, ou seja, nós não podemos ter relações pontuais, relações sexo casual, coisas como toda a gente. Ou seja, não há essa pronto, desmistificação do tema da sexualidade, até porque acho que muitas vezes, e isto também é importante dizer, eu fui 27 anos uma pessoa sem deficiência e sou há 5 anos uma pessoa com deficiência. E eu sei que a forma como as pessoas olham para mim é diferente. Há muita gente que, por exemplo, não sabe como me abordar, até me quer abordar, mas não sabe como me abordar, e quando eu estava de pé abordava-me sem problemas. Muitas vezes até me abordam pelas redes sociais, porque é uma coisa mais, pronto, Não menos é cara face a to face, cara, é. exatamente. E realmente a forma como olham é diferente, e isso está ligada, neste caso, à minha cadeira de rodas, mas noutro caso a outras deficiências. E é importante falar e desmistificar estes assuntos. Sim, eu reparo que tu não falas só no teu caso, na cadeira de Claro, rodas, tu falas claro. disso, de se usar, por exemplo, a palavra autismo, Uhum. como forma neste caso até foi uma forma política, não é? De Sim, chamarem sim, o governo sim. autista, a senhora Sim, a ministra vai ser ministra é autista, autista, e exatamente. de facto, as pessoas, eu acho que se calhar muita gente nos vai ouvir e vai dizer assim: "Ai, mas agora não se pode brincar com tudo Uhum, ou falar uhum, tudo". Não, não, meus exato. caros, Sim, não pode. Se sim, está a é magoar o verdade, outro, é aí é que a nossa verdade. liberdade acaba. Sim, é verdade. Hum, e também acho muito interessante tu falares de lá que, isso porque tu estavas a dizer, por exemplo, um companheiro que vai te ajudar, Uhum, não, tu não uhum, pedes ajuda, tu pedes acessibilidade. As coisas exatamente. hoje em dia, mesmo para as casas e tudo, e as Uhum, casas de banho, isso tem que ser tudo, feito, não é, acessível. para Claro. que uma cadeira de rodas se desloque, Sim, assim sim, como sim. eu costumo S dizer isto, é assim, é como uma pessoa obesa, não consegue entrar numa porta de uma casa de banho, às vezes, Uhum, normal, não é? Se uhum, calhar tem que uhum. alargar ou Claro, arranjar uma banheira mais baixa ou coisas assim. claro. A Sim, mesma sim. coisa para uma pessoa da cadeira de rodas. Exatamente. Sim, eu, por exemplo, eu tenho muitas amigas que dizem que do género que só quando foram mães e tiveram que andar na rua com um carrinho de bebé é que se começaram a perceber das dificuldades que eu passava. E elas é o que elas dizem. Eu posso pegar no meu filho ao colo e pegar no carrinho e subir um obstáculo. Tu, se estiveres sozinho, o que é que tu vais fazer? Alguém te vai pegar ao colo ou então alguém tem que te fazer um cavalinho e pôr-te no sítio, não é? Porque às vezes eu preciso, a maior parte das vezes que eu preciso de ajuda, é realmente porque eu não tenho acessibilidade e não consigo fazer de forma sozinha, não é? E uma rampa dá para todos nós, mas umas escadas não dão para mim. Eu não consigo, nós costumamos dizer que umas escadas para nós são umas paredes. Ter ali uma escada, uma parede é igual, porque eu não consigo ultrapassar aquele obstáculo. E realmente a acessibilidade é algo que devia ser pensado logo à partida. Obviamente que isto são, por exemplo, falando em construções, eu compreendo, há construções de anos onde, se hoje em dia aqui em Portugal é raro ver uma pessoa de cadeiras de rodas na rua, há uns anos muito mais, ou seja, se nós não somos vistos, ninguém pensa nas coisas para nós, mas nós muitas vezes não somos vistos porque não conseguimos sair à rua, não conseguimos estar na rua, ou seja, é um ciclo vicioso. Exato. Portanto, realmente a acessibilidade é algo que está agora a começar a ser falado, ainda há um caminho muito longo a ser percorrido, mas acho que todos nós, com ou sem deficiência, temos esse papel. O próximo restaurante que vocês forem, o próximo museu que vocês forem, começarem a reparar se tem acessibilidade, não só para cadeira de rodas, mas para pessoas surdas, para pessoas cegas, para pessoas, ou seja, há uma diversidade enorme, mas se nós formos trabalhando, eu acredito piamente que as coisas podem ser universais e podem ser acessíveis a todas, para que nós, é assim, eu sou um cidadão, eu sou uma cidadã como era quando andava, que trabalho, que contribuo, ou seja, eu quero aceder às coisas que acedia antes, não é? Da mesma forma, com os mesmos direitos, não é? Sim. Sim, às vezes vêem-se rampas que eu gostava de saber Isso quem foi também. Exato. o Sim, gênio que as sim, fez, sim. porque nem com um carrinho de bebé é possível subir aquilo, não é? Porque Exatamente, quanto sim. mais alguém com uma cadeira de rodas, lá está, sem ter que Sim. estar a pedir ajuda a alguém. Sim, Hum, isso também é outra coisa que é fazerem a acessibilidade, mas é uma acessibilidade falsa, porque é assim, fazem uma acessibilidade e não consultam pessoas com deficiência para perceber se aquilo estava realmente acessível ou não,
rampas que é impossível uma pessoa subir ou descer, aquilo mais valia não ter nada lá, porque são montanhas autênticas, não é? Ou então casas de banho adaptadas, como eu já fui, em que para eu lavar as mãos, o botão é para acionar com o pé, quer dizer, por amor de Deus, aquilo é feito para quem? Aquilo é feito por alguém que anda e que estava a pensar no que é que uma pessoa precisa, ou seja, não consultam a própria pessoa com deficiência para ela dar ali uma assessoria e perceberem o que é que a pessoa precisa ou não, não é? Portanto, há essa falha também. Exato. Aliás, tu dizes mesmo na tua página do Instagram, por cada vez que pensares que o meu maior desejo é voltar a andar, constrói uma rampa. Exatamente. Agradeço. Lá está. Acho que esta é a frase Sim. mesmo pedra de toque. Tu falas muito em capacitismo, Uhum. e muita gente pode não estar, de Uhum. facto é um bocadinho que nós temos vindo a falar, mas Claro. eu gostaria que explicasses um bocadinho do que é isso, do capacitismo. Pronto, lá está. O capacitismo é a discriminação contra a pessoa com deficiência. É o termo, vem do inglês, do ableism, e aqui em Portugal ainda não é muito falado, aliás, não é quase nada falado. No Brasil já se fala bastante de capacitismo, agora aqui em Portugal já se começa a falar. E realmente é importante darmos um nome às coisas, não é? Porque o capacitismo é algo que se expressa em muitos sentidos mesmo, não é uma coisa direcionada, ou seja, lá está o que nós falamos aqui do elogio com capacitismo, ou seja, ou és uma guerreira porque conduzes, só porque tens uma deficiência, isto é capacitismo. O facto de nós não termos acessibilidade é capacitismo, porque nos discrimina, não nos permite ir a todos os locais. O facto de, por exemplo, as pessoas nos infantilizarem, que é uma coisa muito comum, as pessoas falam comigo como se eu fosse uma criança, passam uma mão no cabelo, apertam uma bochecha, isto já me aconteceu em várias situações e uma pessoa às vezes tem que se chatear porque as pessoas não têm noção, eu sou uma mulher adulta, não sou uma criança, só estou sentado numa cadeira de rodas. Ou seja, isso é discriminação, sei lá, o capacitismo é transversal a muitas áreas da nossa vida, o facto de nós não termos, por exemplo, às vezes oportunidades de trabalho, ou quando nos dão oportunidades de trabalho, dão-nos numa perspectiva de caridade, quase, ou seja, ok, eu vou-te contratar porque tens deficiência, mas olha, vens para aqui e fazes o que puderes. Tipo, não tem a mesma exigência que tem com uma pessoa sem deficiência, isso também é discriminação. Ou seja, lá está, o capacitismo é algo que, e depois é algo que está muito intrínseco dentro de nós. Eu noto que para muitas pessoas, por exemplo, sei lá, uma pessoa que me diga assim, és tão bonita, nem reparei na cadeira. E eu digo, olha, isso não foi propriamente um elogio, porque assim, isso é um elogio meio disfarçado, é do género, porque é que eu não posso ser bonita por estar numa cadeira de rodas? Ou, quer dizer, só os feios é que podem estar numa cadeira de rodas? E o que é ser feio e o que é ser bonito? E as pessoas, a primeira reação é, ai, está bem, poxa, eu não fiz por mal, só te estava a tentar elogiar, tipo, e eu não estou a tentar atacar, estou a tentar educar no sentido de que todos nós somos capacitistas e todos nós temos. Eu própria já fui capacitista, já estive a falar com um amigo meu que tem paralisia cerebral como se ele fosse um bebê. Primeira vez que eu conheci, simplesmente porque ele falava de uma forma diferente da minha e eu estava bastante de género. Olha, tu podes, não sei o quê. E isto é extremamente capacitista, porque ele é um homem adulto que se expressa de forma diferente da minha e eu estava a falar com ele como se ele fosse uma criança. E nós temos esta percepção, é importante, não é um ataque, é uma educação. E quando estamos a falar, ainda por cima, se somos pessoas sem deficiência, que estamos a falar com uma pessoa com deficiência, temos que parar e pensar, ok, eu estou a ser capacitista, como é que eu posso desconstruir isso, não é? Não é com o sentido de atacar, é com o sentido de educar. Notas alguma diferença, mesmo assim, entre homens e mulheres que tenham, deficiência? As mulheres, poderão ser postas mais de parte que homens? Sim, sim, noto. Eu acho que as mulheres, o facto de, obviamente que um homem poderá falar com mais Da parte propriedade que deles mim, também. exatamente, mas as mulheres, para além de, pronto, nós já somos mais vulneráveis no sentido de que, pronto, estamos mais expostas a alguns ataques, ou digamos assim. E uma mulher com deficiência muito mais, principalmente uma mulher, eu acho que é pior quando é uma mulher que cresce com deficiência, porque as mulheres que crescem com deficiência acabam por não se conseguir, sei lá, eu já era a Catarina, antes de ter a deficiência, já me entendia como mulher, já tinha tido relações, já sabia, já conhecia o meu corpo, já sabia quase, isto pode parecer ridículo, mas
onde é que podiam tocar, onde é que não podiam tocar. Uma Totalmente. mulher que cresce com deficiência muitas vezes também passa por muitas mãos, digamos assim, às É, vezes até e é privada muitas vezes de exatamente, de se certas conhecer. experiências por causa de estereótipos criados, etc. Exatamente, sem dúvida. E isso faz com que nós também sejamos mais vulneráveis. E depois também há a questão da autoestima aqui e da confiança. Mulheres que muitas vezes crescem com deficiência, às vezes não conseguem construir uma autoestima e uma autoconfiança boa e acabam por entrar, às vezes, em relações, sejam elas amorosas, sejam elas sem ser amorosas, às vezes algo abusivas porque acham que não merecem mais ou que têm que se ligar àquilo para ter alguém ao lado delas. Ou seja, e o homem acaba por, pronto, em algumas questões não ser tão vulnerável nesse sentido. E depois também a questão de, se nós mulheres já muitas vezes temos que lutar com a questão de, olha, tipo, não é para me tocar, do género, não é porque eu estou, uma mulher com deficiência ainda mais, porque muitas vezes a questão do empurrarem a nossa cadeira sem nós pedirmos, tocarem-nos sem, ai, deixa que eu, por exemplo, estou a vestir um casaco, ai, deixa que eu ajudo-te, e tipo, tipo, eu não preciso de ajuda para vestir um casaco, sabes? E essa vulnerabilidade toda eu acho que é adensada com as mulheres, no facto de seres mulher, muitas vezes, sim. E como é que tu começaste a encarar precisamente isto, quase que se tornou um propósito, uma missão, isto, Uhum. houve assim algum clique que tu disseste: "Não, eu tenho que realmente começar a pegar nisto que estou a viver e transformar isto em ensinamentos, em coisas que possam vir a melhorar não só a minha vida, mas a Uhum. vida de todos nós que sofremos com isto todos os dias", não é? Com estes preconceitos, com Sim. estas limitações físicas Uhum. de não terem Claro. a acessibilidade. Quando é que isso começou? Olha, eu acho que começou um bocadinho no Instagram, porque eu ia partilhando lá coisas da minha vida, mas tipo fotos e vídeos e sei lá, coisas normais. E comecei a perceber-me, lá está, que em algumas situações, principalmente quando falava da deficiência, surgiam algumas dúvidas, surgiam algumas partilhas. Quando comecei também a falar de alguns conceitos, como por exemplo o capacitismo, vários conceitos, começou a surgir outro interesse e comecei a sentir necessidade de passar realmente informação e de estudar cada vez mais e de passar informação não só para as pessoas com deficiência, mas muitas vezes para as pessoas sem deficiência, para que também eh, possam vir para o nosso mundo, não é? E entender a nossa realidade. E acho que foi aí que comecei a perceber que realmente era um assunto que não era falado. Depois eu também, pronto, quem não conhece as minhas redes sociais, também acabo por falar das coisas com algum humor, porque também é a forma como eu vejo as coisas e como eu lido com as coisas no meu dia a dia, algumas com mais humor, outras com menos humor, e achei que era uma forma também de transmitir a mensagem de algo que a sociedade vê como tão pesado, que é a deficiência, relativizar um bocadinho isso e trazer as coisas para a realidade, para o humor, tipo, não é gozar com a situação de todo, mas pronto, é trazer as coisas com mais leveza, assuntos com algum peso e com muita importância, mas com leveza. E senti que lá está, comecei a ganhar voz, comecei também a ter muita partilha com as pessoas, e sim, e antes da pandemia eu sou embaixadora da Associação Salvador, que é uma associação que ajuda e que promove iniciativas para pessoas com deficiência motora, e já fazia palestras em empresas e em escolas, e percebo a importância de passar a mensagem, principalmente para pessoas e crianças sem deficiência, para que elas estejam mais em contacto com o nosso mundo, não é? Que pode ser um mundo de todos, mas que ainda está muito à parte, não é? É um nicho ainda muito à parte. Sem dúvida. E agora vais ser nutricionista, Uhum. também começaste a colocar aqui a questão da nutrição sobre rodas. Uhum. Ou seja, há alguns conselhos que tu achas que podem ser muito importantes para quem está numa cadeira de rodas, uma alimentação que tenha que ser feita diferente. Uhum. Vais-te dedicar mais a essa parte na tua profissão? Uhum. Olha, não. E eu gosto muito da parte da nutrição desportiva, é o que eu gosto mesmo. Pronto, joguei vôlei muitos anos, sempre gostei muito de desporto. Hoje em dia, agora com o confinamento, não, mas fazia crossfit. E gosto muito de desporto, pronto, é algo que eu gosto, sempre gostei de me manter ativa. E gosto muito da nutrição desportiva, principalmente dos atletas, não tanto em contexto de ginásio, apesar de agora estar a estagiar num ginásio que até me surpreendeu bastante,
mas gosto muito da nutrição desportiva e, portanto, quero me especializar nessa área e quero ir mais para essa vertente. Mas, obviamente, que ainda há pouco tempo escrevi um artigo sobre isso para uma empresa que me pediu, de nutrição e deficiência, porque obviamente que há algumas especificidades, principalmente deficiências mais profundas ou deficiências que, por exemplo, exijam uma nutrição que não seja por via oral, mas por via entérica ou parentérica, ou por sonda, ou etc. Portanto, existem algumas especificidades, nomeadamente porque nós estamos menos ativos. Eu posso fazer Sim. desporto, mas acabo por estar muito mais tempo sentada e à partida comparando com uma pessoa que anda e que seja ativa também, porque há pessoas que andam e que passam o dia no sofá e portanto a diferença não é muita. Ah, Exatamente. mas há algumas especificidades, nomeadamente nós temos mais cuidado com a quantidade que comemos, porque depois também o facto de estarmos acima do peso a nós influencia muito até, por exemplo, nas úlceras de pressão, ou seja, que são feridas que podemos fazer de estarmos muito tempo parados, no facto das transferências, eu transferir-me para o carro da cadeira, ou para a sanita, ou para o sofá, ou para a cama, quanto mais pesada estiver, mais difícil é. Portanto, tudo isso influencia e sem dúvida que a nutrição tem um papel fundamental nessas questões todas. Eu vi também há pouco tempo que tu fizeste a tua primeira viagem de carro sozinha. É verdade, é verdade. Sim, eu conduzo desde os meus 18 anos, mas depois, pronto, quando fiquei na cadeira, entretanto, por acaso foi uma história engraçada, que na altura não teve piada nenhuma, mas o meu irmão ia-me visitar no CRN, com o meu carro, na altura, e estava a entrar numa rotunda e deu um toque numa senhora que travou de repente à frente dele, e deu um toque e basicamente estouraram os airbags do meu carro, aquilo foi tipo num sensor que há à frente, eu nem sabia que isso existia, estouraram os airbags do meu carro, partiu o vidro da frente e o meu carro já era um Corsinha antigo, então foi para a sucata. E portanto, na altura também não dava para conduzir aquele carro, porque não tinha mudanças automáticas, mas portanto fiquei sem carro e entretanto, por uma questão burocrática de juntas médicas e de atestado multiuso, eu ainda não consigo comprar o meu carro nós temos isenção de alguns valores, mas eu preciso de um atestado multiusos que tenha lá uns códigos que não tem, então estou à espera da junta médica para poder ter o meu carro, mas resolvi adaptar o do meu pai, isto para dizer que resolvi adaptar o do meu pai e, entretanto, pronto, já conduzo outra vez, só que geralmente quando conduzo para ir para o ginásio, assim, para as consultas, o meu pai vem comigo, porque depois vai fazer alguma coisa com o carro. E no outro dia fui a um jantar sozinha a conduzir, e lá está, e foi uma coisa, assim, uma coisa simples que eu fazia diariamente, durante muitos anos fiz diariamente, mas que deixei de fazer, e quando estava a ir comecei a pensar, dizendo, ai meu Deus, se eu for um pneu, ai, se a polícia me para, ai, se acontece alguma coisa muito má, ainda por cima foi à noite, mas depois, quando me passou esse medo todo, foi de género aproveitar a viagem, ainda por cima eu amo conduzir, gosto mesmo muito. E lá está, são coisas simples que uma pessoa volta a fazer e começa a dar valor. Obviamente que eu, quando voltar a conduzir todos os dias, já nem vou pensar nisso, mas agora é uma coisa que está muito aflorada. Agora é uma sensação de liberdade muito Sim, grande, sim. não é? Isso sem dúvida, isso sem dúvida, sem dúvida. O facto de poderes pegar no carro e eu ter a sorte de poder ter um carro adaptado, porque depois os transportes públicos não são muito acessíveis e as ruas não são acessíveis, e o facto de teres um carro é uma liberdade muito, muito grande. Muito bem. Hum. Catarina, eu também gostaria um bocadinho de falar em como é Uhum, que tu poderás. Imagina que alguém está a passar sobre o mesmo processo que tu, uhum, já falaste aqui um bocadinho de como é que foi o teu processo, uhum, que poderás deixar algum conselho, eu nem sei se é diretamente para as pessoas ou melhor, para as pessoas que estão em uhum, redor da pessoa que vai, não é? Como é que elas podem, lá está, tu já o disseste, não criançar a pessoa, uhum. garantir-lhe acessibilidade para ela se tornar mais autónoma, Sim. isso tudo. Mas há mais algo que queiras deixar aqui como conselho? Então, lá está, primeiro para uma pessoa que esteja a passar por alguma situação assim, eu acho que vocês têm que respeitar o vosso tempo e não se compararem com os outros. Tipo, cada um de nós reage às coisas da forma que tem que reagir, mas também dizer-vos, porque acho importante, que não é o fim do mundo, de todo, não é o fim do mundo, não é uma situação fácil, não é uma situação agradável, depende muito também do vosso apoio à vossa volta, mas não é o fim do mundo e é perfeitamente possível dar a volta a esta situação e ser igualmente feliz,
as coisas são diferentes, mas deixar aqui esta mensagem de otimismo, porque eu acredito piamente nisso. E depois, muito importante, sim, para as pessoas que estão à volta, de também respeitarem o tempo da pessoa, mas também mostrarem que há vida para além daquilo, não tentarem, eu sei que é difícil, mas tentarem não super proteger a pessoa, também não a meter numa redoma de género, ai, não vais conseguir, é melhor, se calhar é melhor ficares em casa, ou pensarem em alguma coisa para fazer com ela e dizer, ai não, porque se calhar podemos passar por alguma situação constrangedora, então não vou sujeitá-la a isso, mas às vezes é pior o não fazer as coisas, porque acabamos por ficar ali numa redoma, portanto não super proteger, e não encarar a questão como com pena ou com drama ou com porque realmente isto só traz mais peso à questão. E também pensar, eu tenho muito este pensamento e acho que cada pessoa reage às coisas da forma como tem que reagir, mas eu penso muito nisto, eu se tenho um problema, obviamente que é uma chatice, ok, há um problema, é uma chatice, ai que chatice, mas há solução, podemos trabalhar nessa solução, então vamos tentar trabalhar. Não há solução, opá, então temos que reformular as coisas à volta para viver com aquele problema, ok? É chato, há dias em que eu acordo e penso, ai que chatice, quem me dera tipo dar um pulo da cama e estar dentro da banheira a tomar um banho. Não é assim, as coisas são mais lentas e às vezes exigem mais paciência. Mas é o que é, então tipo não paro muito para ruminar no drama, percebes? E acho que isso também é importante as pessoas à volta serem práticas no sentido de agilizar as coisas para não adensar o drama da questão. Mas sobretudo deixar esta mensagem otimista de que as coisas fazem-se de forma diferente, não nos agarrarmos muito. Eu gostava que fosse como era, não é? Portanto, seguir com um mindset diferente. E muitos parabéns, porque estás a criar uma comunidade de Uhum, pessoas que entendem, o que lhes faz falta e uhum, que onde querem chegar e que dás esse ânimo. que Obrigada, bom. Catarina, Obrigada por eu, teres aceito este obrigada. desafio e de vires para aqui Obrigada. a dar a tua história e contares-nos Uhum, tudo. Sigam a Catarina, espécie sobre rodas, espécie exatamente. rara, Rara sobre aliás, rodas. Sim, no Instagram obrigada, e também Susana. no YouTube. Obrigada. Um beijinho a todos também que estiveram aqui connosco no Facebook. Amanhã há mais conversas do confinamento.